Já parou para pensar na superfície da Terra como se fosse uma escultura viva? Uma obra de arte gigante que, na verdade, nunca fica pronta. Pois é essa metáfora que vai guiar a nossa conversa de hoje. Vamos entender como as forças da natureza, agindo como escultores super pacientes, mas ao mesmo tempo implacáveis, criam, destroem e recriam a paisagem que a gente chama de casa. Para essa jornada, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos conhecer as ferramentas do escultor, ou seja, as forças que estão em jogo. Depois, a gente vai entender uma diferença crucial: o que é preparar a rocha e o que é de fato esculpir. Vamos ver também como o clima comanda tudo isso, conhecer as grandes filosofias por trás da evolução das paisagens e, por fim, entender como essa herança toda está se transformando agora com a nossa participação. Então, bora lá! Olha, tudo começa com uma espécie de cabo de guerra geológico, sabe? De um lado, tem umas forças que vêm de dentro da Terra, construindo, levantando o relevo. E do outro, tem as forças que agem aqui na superfície, desgastando tudo, rebaixando. É dessa tensão constante, dessa briga criativa, que nascem todas as formas que a gente vê por aí no mundo. Então, a grande pergunta é essa: como é que a Terra se esculpe? Como aquele bloco bruto que foi levantado por uma energia lá de dentro é trabalhado com tanta paciência até virar as paisagens super complexas que a gente conhece? A resposta para isso está numa dança, uma dança entre dois tipos de forças. É um processo que tem basicamente duas etapas. Primeiro, as forças endógenas, que são alimentadas pelo calor lá do núcleo do planeta, elas são as construtoras. São elas que levantam as montanhas, que criam os continentes. Logo em seguida, entram em cena as forças exógenas, que são movidas pela energia do Sol. Elas são as artistas, que usam o clima para desgastar, para transportar e para depositar material, esculpindo cada detalhe. Uma constrói a base, a outra modela a obra. Agora, a gente chega num ponto que é fundamental e que muita gente confunde. A modelagem do relevo não acontece de uma vez só. Existe uma diferença muito importante entre o processo que prepara o material e o processo que, de fato, tira ele do lugar. O intemperismo pode pensar nele como se fosse o prefácio da erosão. É o primeiro passo onde a rocha é enfraquecida, seja por rachaduras ou porque ela se decompõe quimicamente. Mas o ponto principal é: todo o material fica ali, paradinho no lugar de origem. É daí que nasce o que os geólogos chamam de regolito ou manto de alteração, que é a matéria-prima da escultura. Já a erosão é o ato de esculpir para valer. Ela acontece quando agentes como a água, o vento ou o gelo não só desgastam, mas também carregam aqueles detritos que o intemperismo já enfraqueceu para outro lugar. É esse transporte de sedimentos que cava os vales, que aplana as montanhas e que vai construindo as planícies. Para simplificar de vez, a palavra-chave que separa os dois conceitos é transporte. Se o material se altera, mas fica ali parado, é intemperismo. Se ele é colocado em movimento, aí sim a gente chama de erosão. É essa a grande sacada. E essa preparação, o intemperismo, pode acontecer de três maneiras. Tem o físico ou mecânico, que simplesmente quebra a rocha. Imagina a força da água congelando dentro de uma fenda, um processo chamado gelivação. Tem o químico, que decompõe a rocha através de reações, como a hidrólise, que pode transformar minerais superduros em argila. E tem o biológico, que é a ação dos seres vivos. Pensa nas raízes de uma árvore forçando a rocha a se partir. É isso. Bom, se o intemperismo e a erosão são as ferramentas, o clima é tipo o maestro dessa orquestra toda. É ele que determina qual ferramenta vai ser usada, com qual força, em qual ritmo, e isso acaba definindo o estilo da escultura em cada pedacinho do planeta. Por exemplo, em regiões tropicais, onde tem muito calor e umidade, o intemperismo químico é o que manda. A água, que funciona como um solvente universal, vai decompondo as rochas bem fundo, criando solos super espessos e aquelas paisagens com formas mais suaves, mais arredondadas. Do outro lado, lá nos desertos, onde quase não chove, mas a temperatura varia de forma brutal entre o dia e a noite, aí o intemperismo físico é o protagonista. As rochas dilatam com o calor do sol e contraem no frio da noite, e esse ciclo, repetido por milhares de anos, acaba quebrando elas em pedaços. E essa citação do mestre Aziz Absaber resume tudo perfeitamente. O clima não define só um processo isolado, ele define um sistema de erosão completo. Cada zona climática do mundo tem o seu próprio conjunto de processos que, juntos, criam uma assinatura única na paisagem.
Com o passar do tempo, os cientistas foram criando grandes modelos para explicar como essas paisagens evoluem em escalas de milhões de anos. A gente pode encarar essas teorias como se fossem as diferentes filosofias artísticas do nosso escultor geológico. A primeira grande ideia foi o ciclo geográfico de um cara chamado Davis. Ele imaginou que o relevo tinha um ciclo de vida, uma juventude cheia de energia, com as montanhas sendo erguidas, uma maturidade quando os rios cavam vales bem profundos e uma velhice mais tranquila quando tudo já foi erodido até virar uma planície bem suave que ele chamou de peneplano. Depois veio a teoria da pediplanação, que foca mais em climas áridos. A ideia aqui é um pouco diferente. As encostas não vão se arredondando, elas recuam paralelamente. É como se uma parede fosse se movendo para trás, deixando uma superfície rochosa e suave no caminho, o tal do pé de plano. E para os trópicos, a gente tem a estiplanação. Esse modelo é fascinante. Ele diz que o relevo é rebaixado em 2 níveis ao mesmo tempo. Lá no subsolo, tem uma frente de intemperismo químico apodrecendo a rocha, enquanto aqui na superfície, a erosão vai lavando e levando embora todo esse material que já está decomposto. É quase uma escultura de dentro para fora. Certo. Agora vamos trazer essa história de milhões de anos para o nosso tempo. Toda essa paisagem, que foi esculpida bem devagarinho por processos naturais, é a nossa herança. E nós, seres humanos, nos tornamos o mais novo e talvez o mais poderoso agente de transformação dessa herança toda. O Absaber nos lembra de novo que o chão que a gente pisa é um documento histórico, um legado de eras glaciais, de climas do passado, de incontáveis processos. E a questão que fica é: que tipo de edição a gente está fazendo nesse documento agora? E é aqui que a coisa fica chocante. Dá uma olhada nesses números. Embaixo de uma floresta, a perda de solo é quase zero, um equilíbrio perfeito. Agora, olha o salto que dá quando entra a agricultura intensiva. Numa plantação de arroz, a erosão pode ser mais de 1.500 vezes maior. Isso é absurdo. Nós não estamos apenas participando do processo, nós estamos acelerando a escultura numa escala que é, francamente, sem precedentes. A vulnerabilidade de uma paisagem depende dessa combinação de fatores aqui. A força com que a chuva cai, a fragilidade do solo, a inclinação do terreno e, o fator que talvez seja o mais decisivo de todos, a cobertura vegetal. A vegetação é o escudo natural do planeta. Ela amortece o impacto da chuva e segura o solo com uma rede de raízes. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se o relevo é uma herança, nós somos os herdeiros que se tornaram os novos escultores. As decisões que a gente toma hoje sobre como usar a Terra estão ativamente moldando a face do planeta para as futuras gerações. Então a pergunta que fica não é só que mundo estamos esculpindo, mas com que responsabilidade a gente está segurando essas ferramentas.